TV Afit mais uma vez. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa super especial que fez uma formação fora do Brasil, na Europa, que é o doutor psicólogo, terapeuta, Dr. Carlos Fernandes. Bem-vindo! Prazer é todo meu, agradeço a oportunidade de estar colaborando aqui com esse projeto tão bonito e que envolve pessoas também muito especiais. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Doutor, nos diga qual a importância da função do psicólogo dentro desses projetos com pessoas os quais nós trabalhamos aqui na Afit. A atitude do psicólogo para com aqueles que lhe pedem ajuda é comum a essas necessidades. O psicólogo, na verdade, ele vai trabalhar as queixas, digamos, dos condicionamentos internos. Psicologicamente, nós dizemos até discurso interno, aquela inquietação emocional interna que a pessoa tem, com o discurso externalizado. Por vezes, ele tem uma dialética de um sentir diferente do que ele externaliza, do que ele é vinculado a se comportar para com a sociedade. E isso prejudica, digamos, os seus relacionamentos para com os familiares, para com os seus colegas de trabalho, perturbando toda a sua atividade social. Então, o psicólogo fundamentalmente é isso, ele vai tentar, junto com outra pessoa, ressignificar o entendimento e terminar com essa inquietação do que ele internamente pensa, remói, e com aquilo que ele vê tem dificuldade de dar a resposta e tornar execuível para ele levar a vida dele para frente. O terapeuta, na verdade, ele convida a pessoa a descobrir a ela própria. É como se ele tivesse um caminho que ele reconhece, que lhe inquieta. É como se fosse uma linguagem de alma. No entanto, a mente que observa o mundo lhe confronta com uma adversidade, com um comportamento do qual a sua alma, se vocês me permitem, não está de acordo. E isso causa-lhe um constrangimento, uma instabilidade emocional, que o psicólogo que faz é devolver ele ao caminho dele, é convidá-lo, na verdade, para que ele seja devolvido a ele próprio. Ou seja, é um olhar para si, remediando internamente as suas emoções para que a pessoa se restabeleça e venha conviver na sociedade, na família novamente. É fundamental. Dentro disso que nós estamos falando, vem também esse momento que nós estamos passando de isolamento. Qual a importância, como tem sido desenvolvido o trabalho psicológico para as pessoas nesse momento de pandemia? Interessante a pergunta, Simone. Desde há muito, nós sabemos que o isolamento social, a solidão, por exemplo, ela nos dá indicadores científicos que nos adoece. Ela aumenta os indicadores, inclusive, de suicídio. Já há muito, digamos, estudos longitudinais, para que o público em geral entenda, os estudos longitudinais são estudos que são acompanhados durante vários anos, e fizeram isso com centenas de pessoas. O conceito de felicidade, por exemplo, nós estamos a viver uma situação realmente sui generis, porque o conceito de felicidade chegaram à conclusão científica que o abraço, o beijo, o convívio social, os bons relacionamentos, a qualidade do bom relacionamento é que nos dá uma melhor saúde, inclusive um sistema imunitário mais forte e um sentido de felicidade. Ora bem, o isolamento social, ele vem cair num tecido social, numa sociedade onde os relacionamentos já estavam pecando por uma quebra muito grande de valores espirituais. E leia esses valores espirituais aqui, o respeito, a dignidade, a moral, a ética. E as pessoas se apanharam, de repente, dentro de casa, com más práticas, digamos, de relacionamento. Já muito se cobrava uma revolução, digamos, educacional, digamos, melhores cuidados de saúde. Então, nessa altura, realmente, o psicólogo ele acaba por ser uma necessidade, o trabalho de psicologia. E, ao mesmo tempo, do ponto de vista cristão, se me permite um termo, independente dos irmãos de diversa religião, é que Jesus dizia: deixe-os em paz, eu dou-vos a minha paz.
Isso quer dizer que nós somos convidados a olhar para uns para os outros com amor, construirmos uns com os outros uma relação. Eu costumo dizer, por exemplo, que entre um casal, que é a terceira pessoa, que é a pessoa mais importante. Isso leva, muitas vezes, uma inquietação por parte do casal, porque é a terceira pessoa, como é isso? É, na verdade, a interseção entre os dois. E se naquela unidade familiar tiver quarto, é a quinta pessoa, é a relação. É a capacidade de ceder em favor de um outro, mesmo que de repente não goste de determinada coisa, mas para benefício da relação das quatro pessoas. E isso está sendo um grande esforço e nós temos em crescendo alguns fenômenos ligados a isso. O próprio abuso sexual, ele está aumentando por razão que 90%, por exemplo, dos agressores são pessoas ligadas, próximos da criança e do adolescente. A violência doméstica também está aumentando também. Então, nós vamos ter, infelizmente, um aumento, já está acontecendo isso, da ansiedade, da depressão. Então, essa escuta ativa do psicólogo, ela realmente torna-se mais relevante, assim como de todos os seus pares, dos psiquiatras, dos médicos, toda a equipe ligada à saúde, nesse momento tem o seu trabalho acrescido de maior responsabilidade. Ou seja, é fundamental esse trabalho, porque vocês ensinam a adaptação desse convívio social que às vezes pais de famílias, mães não estavam adaptados ao momento e se faz necessário. Exatamente. E qual seria, Dr. Carlos, a sua dica para que as pessoas que estão passando esse momento em casa, nesse momento? São dicas que, na verdade, elas deveriam estar em exercício mesmo antes o tempo todo. Deveria estar o tempo todo, né? Mas, às vezes, nós não podemos entrar em radicalismos do tipo, por exemplo, os contatos com familiares, ainda que virtuais, eu os recomendo sim, não exaustivamente, porque também nós, os seres humanos, precisamos um pouco de ócio, um pouco de ócio no sentido de tempos reflexivos, mas sim, contatos contínuos com familiares por via virtual, que é uma forma, dado que passamos muito tempo em casa, mas também o exercício físico, a meditação, exercício de relaxamento, a terapia. Temos muito cuidado, digamos, com aquilo que comemos, com o que bebemos, com o que ouvimos, com o que vemos. Na verdade, aproveito a oportunidade para dizer isso, que a criança aprende mais com o que vê do que com o que ouve. Então, é preciso estarmos muito atentos com o que vemos na internet, com o que vemos na televisão, se necessário, desligar o aparelho. Eu costumo dizer, isso é facto, embora pareça, digamos, uma figura metafórica, que nós não vemos com os olhos. Na verdade, os olhos funcionam como vidros refratários que jogam a imagem, digamos, lá para trás, para dentro de caixinhas, aí sim metafórico, que tem imagens associadas a emoções. Se eu vejo determinado tipo de coisas que me estimulam sentimentos ruins, então eu também vou ter estimulado uma rede neuronal de hormônios como cortisol, como adrenalina, eu vou tender a uma maior agressividade. Então, se vigiar aquilo que vê, que ouve, e também, se me permite mais uma vez, o apelo cristão. Momentos de oração em família, também eu os recomendaria, porque de fato aquilo que nós vemos, ouvimos e sentimos tem toda influência no nosso comportamento. Com certeza, ótimas dicas. E outra pergunta que eu tenho para o senhor. Como o senhor estudou fora, voltou para o Brasil, veio aqui para Trindade, o senhor conhece a AFIT, conhece esse trabalho que nós desenvolvemos aqui dentro da AFIT? Na verdade, foi uma agradável surpresa tomar conhecimento, porque eu prestei serviço ao município durante 3 anos e eu não tinha noção das dificuldades da população. E ver esse projeto voltado para as famílias, digamos, mais vulneráveis da sociedade, toca bastante. E depois que eu me inteirei, de fato, desde
feliz abertura em 2018, com gratuito, né, de serviços na área da educação, na área da saúde, na área do desenvolvimento pessoal, e o que é interessante, de uma maneira que é pouco vista, que fala na área do desenvolvimento pessoal, que abraça, digamos, uma natureza de abordagem física, mental, emocional e espiritual, podemos dizer holística, e ver isso liderado pelo seu presidente, né, nosso amigo João, e o doutor Rogério também, né, ali em conjunto com o presidente, nas áreas de populações muito desfavorecidas, e eu senti na pele essas necessidades. Então eu vejo um trabalho, digamos, que é para ser reforçado, porque a necessidade é muita, sabe? É muita, e eu vejo de uma relevância social gigante. Então, parabéns, eu depois me inteirei mais desse trabalho, vejo que esse projeto, ele chama os parceiros, convida os parceiros, os movimentos religiosos, eles não fazem, digamos, discriminação, abrem-se para trabalhar com a população, com os líderes das comunidades, e isso é tudo que eu acho que deve ser feito nesse momento. Muito obrigada. Fique agora com a dica de médico com o Dr. Rogério Taveira, que é voluntário do projeto AFIT. Olá, meu amigo, olá, minha amiga internauta, Dr. Rogério falando com você. Hoje, para uma dica muito especial. Estamos vivendo um momento muito delicado no mundo, a famosa pandemia da Covid, do vírus, esse vírus terrível, Corona-19, que está matando muita gente. E a nossa dica de hoje vai num sentido muito simples, que para toda doença, não só com essa pandemia, com a Covid-19, nós temos que aumentar a nossa imunidade. Para você que não sabe o que é imunidade, é aquilo que nos fortalece, deixa o nosso corpo forte. E a imunidade não é só comer muito. Às vezes você come muito, eu estou cheio. Às vezes a sua imunidade está lá embaixo. Vamos fazer o seguinte, alimentarmos bem. Vamos fazer uma variação, uma variedade na nossa mesa. Não precisa ser rico. Você não precisa ser rico para comer bem. Verduras, legumes, uma carne sem gordura. Você diversifica a sua mesa com suas crianças, bebendo bastante líquido, bastante sucos naturais. Isso você vai aumentar a sua imunidade. Dormir bem faz aumentar a sua imunidade. E mais do que nunca, você que me acompanha, use máscara se for sair de casa. Esse momento é realmente muito delicado. Cumpra, faça a sua parte, que se Deus quiser, nada de mal vai te acontecer. Grande abraço, Dr. Rogério Taveira. De volta ao TV AFIT, hoje com o Dr. Carlos Fernandes, psicólogo e terapeuta. Temos mais uma pergunta. Doutor, como é a saúde mental pública dentro da sua visão? Bem, há pouco tivemos a falar da AFIT. A saúde mental, enquanto definição, a própria Organização Mundial de Saúde, ela não tem uma definição oficial. Ela procura se definir como o equilíbrio do ser humano nas variáveis do seu ser multidimensional, como há pouco nós falávamos. Mas quando nós falamos, digamos, de uma saúde para atender as pessoas, eu diria que o projeto AFIT é um bom exemplo de como deve ser. Porque aquilo que me parece necessário melhorar é simples até. O que falha muito na saúde pública é de fato a questão do planejamento. Eu vejo uma ausência de planejamento fortíssima. E eu peço perdão até desse termo fortíssimo, porque quando isso não é planejado, porque mesmo quando planejado, nós vamos ter os precalços, né?
Então a gente tem que planejar bem. Há pouco eu dizia a um amigo que o melhor improviso é aquele que é muito bem preparado. Então há que planejar, e falha muito o planejamento, falta muito o monitoramento e depois também uma leitura daquilo que é executado. Porque se você não faz leitura daquilo que é executado, você depois no ano seguinte não sabe o que há de fazer, né? Porque se você não faz leitura, então a diferença que eu vejo na saúde pública é mesmo isso. E quando eu falo da AFIT, quando eu me inteirei do projeto, eu percebi que havia uma leitura de campo. A AFIT fez um levantamento no campo, isso viu-se entre os interlocutores, quando eu tive o prazer de conversar com o corpo gestor, de levantar as necessidades. E o trabalho que é levantado é em função da necessidade. E a procura dos auxílios para o projeto também foi em função das necessidades. E aquilo que procuro para melhorar é em função das respostas que, digamos, determinado público estão lhe dando. Então é isso que falta em termos de globalização do sistema público. O SUS, ele veio trazer uma democratização da saúde. Ele veio trazer, inclusive, uma descentralização do poder. E em termos de lei, todos nós conhecemos que no mundo, digamos, o sistema do SUS é um dos melhores. Depois, quando nós vamos passar isso para a prática, falta lá o planejamento, falta lá o monitoramento, falta lá a leitura de campo, como houvesse uma dissociação entre política e realidade. Então, é isso que falta, no meu entender, na saúde mental, fundamentalmente, é essa orientação das pessoas. As pessoas estão ávidas para saber o que fazer, estão ávidas para serem ensinadas, elas reclamam isso e são muito gratas. Então, muitas vezes as pessoas são negligenciadas, são acusadas de não quererem fazer nada. A nós, profissionais de saúde, gestores, a nós é que cabe explicar isso. E a gente, se aparecermos de forma desordenada, não planejada, sem monitoramento, sem devolver a eles, digamos, uma resposta adequada, que eles não sintam firmeza das lideranças, então. E nesse aspecto, eu recomendo ver o modelo da AFIT, porque é um modelo que a sua dimensão pode ser transportada para um nível superior. Ou seja, né, o trabalho da AFIT hoje estende-se às pessoas que em muitas situações não tinham esse acesso. Sem dúvida. E aproveito, a semana colocou sucintamente a questão, e é mesmo, é lembrar que essas populações, do qual são foco da AFIT, elas muitas vezes têm dificuldade de saber os direitos que têm e até mesmo os seus deveres, né? Elas muitas vezes não sabem nem como pedir o que precisam. Então nós temos, e como nós falamos também de transtorno mental, é preciso saber que 85% da população brasileira sofre de algum tipo de transtorno mental. E esse transtorno mental, ele advém do desconhecimento daquilo que nos entra pela janela do inconsciente sem que a gente a perceba. Ora, se ninguém me explica o que eu estou sentindo, eu fatalmente vou desenvolver uma patologia qualquer que só mesmo os técnicos de saúde podem ajudar. Se eu não lhe explico, ele vai continuar sofrendo e desenvolvendo patologia mais grave, mais agressividade, e você tem uma sociedade ainda com mais dificuldade para vencer, por exemplo, períodos como esse. Eu acredito que, mas nós vamos conseguir. Vamos sim. Vamos conseguir. Dr. Carlos, muito obrigada pela sua participação. Nós estamos muito felizes pela sua contribuição aqui hoje conosco. E eu gostaria que você deixasse os seus contatos para quem desejasse ter esse acesso com o senhor através do seu trabalho, através dos projetos que o senhor executa. Deixe conosco o seu contato. Ok. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Então, eu tenho meu consultório no setor sul, na Rua 12, Casa 104, e os meus contatos de WhatsApp é o 986-213257. As marcações podem ser feitas também por 982769342.
Facebook, podem acompanhar Carlos Fernandes. O Instagram, mais complicado um pouquinho, é o nome todo. Carlos Alberto de Souza Fernandes, tudo em letra minúscula. Eu vos agradeço a atenção, muito obrigado a todos, fiquem com Deus. Obrigada a todos que participaram conosco e continuem aí ligadinhos que em breve teremos mais entrevistas para vocês.